Se nem a morte pôde resistir ao poder do Filho de Deus, o que dizer das enfermidades? Diga comigo: Jesus Cristo cura os enfermos. Olha para o seu irmão e diga: Jesus Cristo cura hoje. Aleluia. Pode assentar um pouquinho, por favor. Hoje começamos a falar especificamente sobre o Deus que cura os enfermos. Não sei por quantos domingos será ministrada essa palavra, mas de uma coisa eu sei: ao longo dessas mensagens, enfermos, muitos enfermos, tanto no corpo, curas físicas, quanto na alma, serão curados. Em 2007, Sohem, um missionário da Gospel for Asia, Evangelho para a Ásia, ficou acordado tarde da noite, compartilhando o Evangelho, a boa notícia de Cristo, com aproximadamente 100 pessoas numa aldeia em Maharashtra, Índia. Essa é uma história real, acontecida em 2007. Pela primeira vez, aquelas pessoas, mais ou menos 100 pessoas, tinham fome de ouvir as palavras do missionário Sohem. Porque naquele dia, aquelas pessoas tinham presenciado um milagre. Essa é a história real que antecedeu a pregação do missionário. Um dos amigos dele, de nome Barindra, voltou a ter consciência depois de ser ferido num acidente de moto. O homem estava desacordado, prestes a morrer, sem atendimento médico após o acidente. A comunidade local, quando tomou conhecimento do acidente, pediu que o missionário Sohem fosse vê-lo, na esperança, mesmo eles não sendo cristãos, eles eram hindus, na esperança de que algo pudesse acontecer. Eles chamaram mensageiros, na verdade, outros missionários, para todos irem para a casa de Sohem. Então, as pessoas do vilarejo, mais ou menos 100 pessoas, chamaram mais missionários cristãos para irem todos lá para a casa de Sohem, pedindo para que todo esse grupo se unisse na casa de Barindra, que estava severamente ferido. O missionário, juntamente então com esses cristãos, esses outros missionários, todos da faculdade bíblica GFA, ele ficou na dúvida, Sohem ficou na dúvida se aquilo era uma armadilha de extremistas anticristãos na área para fazerem alguma maldade com os missionários. Apesar desse temor, ele decidiu confiar no Senhor e foi. Foi o grupo inteiro, juntamente com Sohem, caminharam na escuridão, chegaram à casa de Barindra. Barindra, ele não soube contar exatamente a história, mas ele foi de alguma maneira lançado longe da moto, numa velocidade muito alta. Um aldeão o encontrou na estrada inconsciente, chamou a família dele. Ele foi levado para casa, mas não conseguiram levá-lo para o hospital. Não havia nenhum modo de transportá-lo à noite. Vizinhos chamaram um curandeiro hindu para ajudar Barindra. Quando Sohem, os missionários, chegaram ao local, juntamente com pessoas do vilarejo, o feiticeiro estava fazendo vários rituais mágicos, mas nada acontecia. À medida que nenhuma resposta vinha, nada, absolutamente nada acontecia, e Barindra estava ainda desacordado, a família do rapaz ficou apavorada, amedrontada, apavorada. O curandeiro finalmente desistiu, e aí os missionários começaram a orar fervorosamente por Barindra. Terminaram de orar, Sohem, líder do grupo, falou com Barindra: acorde em nome de Jesus. Imediatamente Barindra despertou. Ficou assustado com o número das pessoas que estavam aos pés dele, olhando. Os aldeãos perguntavam a Sohem como isso poderia ter acontecido, que poder era esse, o que era isso. E aí, então, o missionário pôde falar de Jesus, dizendo primeiro que Jesus mudou a vida dele,
Depois falou do sacrifício de Jesus, da boa notícia de Jesus. A cura de Barindra abriu espaço ao evangelho numa área difícil da Índia. E vários hindus se entregaram a Cristo. Pessoas que sequer se abriam para ouvir o evangelho, a boa notícia de que Deus salva todos os homens que creem em seu Filho Jesus Cristo. Essa boa notícia chegou aos corações por meio de um milagre de cura. A segunda história com a qual eu quero iniciar essa sequência de mensagens sobre cura divina é a história de Mita, uma jovem também indiana, de 21 anos, mãe solteira, cristã, ex-hindu. Ela é professora numa escola bíblica dominical, numa igreja doméstica, na casa dos pais dela, na Índia. Essa moça, Mita, ama fazer isso, ensinar a palavra do Senhor para crianças, mas quando ela nasceu, os pais não eram cristãos. A mãe foi diagnosticada com uma séria doença mental, quando Mita ainda era pequena, e essa mãe de Mita foi enviada para um hospital psiquiátrico. A moça lembra que quando era criança havia muita escassez de alimento, e havia uma complexidade, porque se de um lado havia escassez de alimento na casa, de outro, a mãe tinha problemas mentais sérios, e o pai estava sozinho no meio daquele turbilhão. No meio daquela confusão toda, como se não bastasse a falta de alimento e de saúde da mãe, Mita, aos 5 anos, começou a apresentar a mesmíssima doença mental da mãe. E por causa disso, a escola que ela frequentava ficou com medo que ela representasse perigo para as crianças, e ela foi expulsa do colégio. Nessa época, em que a família estava afundando, pensa no drama dessa família. Alguém chegou para a mãe da Mita e para o pai de Mita e disse que eles pedissem oração a um pastor, um cristão. E aí o pai levou a esposa e a filha para uma igreja próxima da casa deles, para surpresa de todos. Depois que a igreja orou, passado o período de oração, Mita e a mãe foram completamente curadas. A família entrou no estado de graça, de gozo, reconhecendo o milagre de Deus, dando glória a Deus. E a jovem hoje relembra aqueles dias dizendo: apesar de ser muito pequena, eu lembro do sofrimento terrível, do sentimento horrível que eu tinha quando estava doente, mas Jesus Cristo me curou. Ele deu a sua vida por todos nós. Estou viva e bem hoje por causa dele. Jesus Cristo cura. A cura dos enfermos é parte fundamental da boa notícia de Cristo. A cruz é motivo de darmos graças a Deus, porque ali na cruz nossos pecados são perdoados, nossas enfermidades da alma e do corpo são saradas. Mas eu gostaria de ir lá para o começo nessa introdução. Esta mensagem é a introdução. A primeira, ou uma das primeiras referências teológicas da Bíblia, por meio de ensino ou de promessa, ou seja, eu não vou tanto olhar para um caso, vendo as minúcias do milagre em si, mas o que a Bíblia vai falar sobre cura, ou sobre saúde, ou sobre enfermidade, de uma forma bem teológica, aparece em Êxodo 15, de 22 a 27. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, diga comigo, Mara. A palavra Mara significa amargo ou amargor. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Aqui a murmuração não é tão terrível quanto no episódio anterior. Aqui é mesmo um pedido, uma solicitação veemente: por favor, dê-nos água. Que havemos de beber? E ele, Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, um lenho.
Em algumas traduções, um pedaço de madeira, noutras, um arbusto. De algum modo, o Senhor mostra para Moisés o lenho. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali, Moisés lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Na verdade, Deus, por meio de Moisés, os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim. Elim significa lugar das árvores. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Interessante que há um paralelismo hebraico muito claro aqui no verso 26. É dito para nós: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, diga comigo: se ouvires atento, e fizeres o que é reto. Então o texto fala sobre ouvir com atenção e pôr em prática. Ouvir atentamente e fazer o que é reto. Esse mesmo verso diz: inclinares os teus ouvidos, nada mais é que ouvir atentamente, aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nada mais é que fazer o que é reto, praticar o mandamento. Então, 2 vezes é dita a mesma coisa num típico paralelismo, repete-se a ideia, alterando-se os termos da oração. De fato, o texto está dizendo para nós que a cura aqui estaria intimamente ligada à obediência. Abrir o coração para Deus nesse texto é abrir a alma, é abrir a vida para aquele que sara. A Bíblia de Jerusalém traz o final do verso 26 como: pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Enquanto a tradução que eu li anteriormente dizia: eu sou o Senhor que te sara, a Bíblia de Jerusalém diz: eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Precisamos entender algo aqui. Heinz Hefner é um médico psiquiatra alemão, hoje está com mais de 90 anos, premiadíssimo, um dos responsáveis por categorizar doenças. Ele nos auxilia com uma definição científica do que seja doença. Segundo Hefner, doença é o distúrbio de funções, grupos de funções ou de sistemas. Algo entra em desequilíbrio no corpo humano. É, para Hefner, um estado não proposital. A doença não é intencional do enfermo, mas ela implica numa incapacidade. Quando o corpo não consegue fazer algo como deveria fazer, isso significa que esse corpo está doente. Doença é incapacidade. Ora, se doença é incapacidade, é o corpo ou parte dele não conseguir fazer algo necessário para o bem-estar de todo o corpo, o Deus que sara é o Deus que restaura o organismo ao seu bom funcionamento. Está correta a acepção dos termos. O Deus que restaura é o Deus que sara. Aquilo que está morto ou funcionando mal, volta à normalidade, a um estado que beneficia todo o restante do corpo. Quem vitaliza esse sistema enfermo, quem vai lá nessas células enfermas, é o Espírito de Deus. Deus vai lá. Aleluia. O juízo de Deus no Egito, e aqui é falado pelo Senhor que Ele não poria sobre Israel as mesmas enfermidades que eles viram o Senhor colocar sobre o Egito. Então, acabei de ler para vocês isso em Êxodo capítulo 15. O juízo de Deus no Egito foi marcado, nós sabemos, por quantas grandes pragas? 10. Dessas 10 grandes pragas, apenas duas envolveram doenças. Em Êxodo 9, nós temos a 5ª praga, que é a pestilência apenas nos animais.
Na quinta praga, Deus não fere seres humanos. Apenas os animais, todos os rebanhos do Egito, ficam com algum tipo de peste que não é dito para nós qual seja ela. O texto guarda silêncio sobre isso. Mas como o faraó e os egípcios, lembram que há meses atrás foi pregado aqui que não apenas faraó se endureceu, mas também o povo dele. Como o faraó e os egípcios, conforme diz a Escritura, permaneceram endurecidos, oprimindo Israel, veio então a sexta praga. E agora na sexta praga não apenas os animais ficam enfermos, também os homens. A Bíblia diz que há tumores ou úlceras. A praga agora é generalizada. Homens e animais ficam doentes. Essa fala de Deus de não colocar sobre Israel as doenças que foram colocadas lá sobre o Egito, de não haver praga nos animais, nem praga nos homens, diga comigo, nem nos animais, nem nos homens. Essa mesma promessa de Deus é repetida em Deuteronômio 7, de 14 a 15. O texto diz: bendito serás, o Senhor falando para Israel, bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Presta atenção na terminologia. O Senhor desviará, porque a enfermidade quererá vir, e o Senhor a afastará. O Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das mais doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. No juízo sobre Adão, então, se aqui nós temos referências teológicas, as primeiras possivelmente na Escritura, sobre enfermidade, sobre cura, o Deus que afastaria as doenças de um povo obediente, nós temos no juízo sobre Adão a primeira referência à dor e a primeira referência direta à morte, não mais como uma possibilidade, mas à morte como fato. Agora, efetivamente, Adão morreria. Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18, e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Diga comigo, com dor comerás. André Schurrack traduz esse texto como penando comerás. A duras penas, com dor. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Nós precisamos entender algo extraordinário agora no texto. Na queda, em Gênesis 3, quando Eva, pela ordem, Eva e Adão, comem do fruto, eles estão precisamente rejeitando a Cristo. Preste muita atenção. Paulo escreve aos Coríntios: o Deus deste século, em 2 Coríntios 4:4, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é, ou seja, Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Aos Colossenses, Paulo vai falar, naquele célebre texto, sobre a sublime pessoa de Jesus Cristo, para quem convergem céus, terra e todas as coisas criadas. Paulo, naquele sublime texto, vai falar sobre a pessoa de Cristo e vai escrever no verso 15, Colossenses 1, verso 15, falando de Jesus, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Diga comigo, Cristo é a imagem de Deus. É Cristo. O texto da criação conta para nós que o homem foi feito conforme, segundo a imagem de Deus, ou seja, feito conforme Cristo.
Adão e Eva foram feitos semelhantes a Cristo. Não sem motivo, Paulo vai chamar o Cristo encarnado de o segundo Adão. Adão e Eva reproduzem Jesus. Eles como filhos de Deus, filhos a partir do Filho de Deus. Adão e Eva foram feitos semelhantes a Cristo. Agora, quando eles, aceitando a oferta de Satanás, quiseram ser como Deus, rejeitaram a simples imagem de Deus neles, que é Cristo, querendo usurpar esse lugar, tornando-se legítimos, olha só, anticristos. Eles querem ser falsos deuses. Essa é a oferta de Satanás. A esse homem, a esse Adão, a essa Eva, que rejeita Cristo, ao rejeitarem a simples semelhança com aquele que é a imagem do Deus invisível, a esse homem que rejeita Cristo, é imposta uma punição, ao fim, voltar a ser aquilo que era antes de Deus soprar seu Espírito em suas narinas. O homem volta a ser mero pó, pois ao rejeitar o sopro de Deus, que faz desse homem semelhança de Cristo, só lhe resta voltar a ser um amontoado de terra mesmo. Rejeitando Deus, o homem quis virar pó. Esse processo degenerativo é por vezes lento. Antes da morte, da decomposição acelerada do corpo, o homem tem a experiência da dor, que é definida como uma sensação de incômodo mais ou menos aguda. Isso é dor, por definição. O homem vai tendo a experiência da dor e a experiência da doença, da incapacidade de partes do corpo ou do corpo todo. Isso é o processo de morte, é o processo de voltar a ser pó. E só pó. Mas assim como em Adão todos morrem, diz o apóstolo Paulo, em Cristo todos serão vivificados. Primeiro com curas sobrenaturais, depois com corpos que não podem mais adoecer. Esse é o trabalho de Deus a nosso favor pela cruz de Cristo. As primeiras pessoas enfermas citadas na Bíblia, não poderia deixar de ser assim, são os patriarcas. Evidentemente, isso não quer dizer que não havia outros enfermos, mas a Bíblia cita os patriarcas, fala de enfermidades ligadas a eles e de curas com um claro propósito. Estamos juntos no pensamento? Vamos falar de curas por obra de Cristo antes da encarnação. É disso que estamos falando agora. Porque se pessoas podem ser curadas em todas as épocas, se milagres podem acontecer na história humana em todas as épocas, isso se deve atemporalmente à obra perfeita de Cristo na cruz. Antes da encarnação, prefiguradas essas obras de Cristo por meio dos sacrifícios de animais determinados por Deus, a Moisés, por exemplo. Depois da encarnação, da morte e da ressurreição de Cristo, nós experimentamos claramente cada uma dessas coisas, sabendo que os nossos pecados em Cristo Jesus são apagados. A primeira enferma da Bíblia é Sarai, mulher de Abrão. Gênesis capítulo 11, verso 30, diz: Sarai foi estéril, não tinha filhos. Por muito tempo Sarai amargou essa enfermidade, essa incapacidade. Gênesis capítulo 21, versos 5 e 6 vai dizer: e era Abrão da idade de 100 anos. Sara já passava dos 90. Era Abraão da idade de 100 anos,
quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Sara é curada, Sara dá à luz o patriarca Isaque. A cura divina surge na Bíblia como milagre na vida de Sara, como um milagre contra a mais severa incapacidade humana. Uma mulher que, diz a Escritura, não menstruava mais. Uma mulher que, diz a Escritura, passava dos 90 anos e torna-se mãe. Sem dúvida, isso era motivo de muito riso. Muito riso. Quem olhasse para aquela vozinha com o bebê no colo e perguntasse para ela: é seu tataraneto? E ela dissesse: não, é meu filho. A pessoa ia rir. Primeiro ia ter dificuldade de acreditar na história. E depois iria rir um bocado dizendo: isso é um milagre. Rebeca, mulher de Isaque, nora de Abraão, é a segunda enferma. Gênesis capítulo 25, versos 20 e 21. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca. Esse casou tarde. Quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Olha só que coisa linda. E Isaque, diz o verso 21, orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Preste muita atenção. Todos sabemos, ou quase todos, que Abraão tornou-se o pai de Israel, o primeiro grande patriarca. Todos sabemos então que Abraão é o pai, olha só, o pai do povo de Deus. Abraão, por causa disso mesmo, é símbolo do próprio Deus. E Isaque é seu filho. Quando Abraão vai à terra de Moriá oferecer seu filho em holocausto, acontece um diálogo belíssimo, em Gênesis 22. Verso 7 diz: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: Abraão, eis-me aqui, meu filho. Eu disse para vocês que o diálogo é belíssimo, porque só o início do diálogo já é belíssimo. Quando Isaque diz: meu pai, Abraão responde: eis-me aqui, meu filho. A terminologia que Abraão usa é exatamente a mesma que ele usa quando Deus fala com ele. Quando o Senhor se refere a ele, Abraão responde: eis-me aqui, Senhor. Quando Isaque, seu filho, na ida para o local do sacrifício, diz: meu pai, Isaque dá a mesma resposta: eis-me aqui, meu filho, eis-me aqui. Sabe o que é isso? Abraão está percebendo que tudo o que está acontecendo ali é profético. Porque Abraão é profeta. Em tudo ali Deus está falando. E Abraão está ouvindo. E ele disse: Isaque, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Profecia. Deus proverá para si. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Diga comigo: assim caminharam ambos juntos. Há uma profunda unidade aqui.
Abraão está em obediência, ouvindo a voz de Deus. Isaac também. Abraão será a boca de Deus. Isaac também. Em palavras e ações, os dois estão numa profunda unidade. Não apenas de pai e filho, há uma unidade no Espírito aqui, promovida por Deus. Porque esse é um dos maiores eventos do Antigo Testamento, a oferta de Abraão. Comparando esse diálogo com Hebreus capítulo 11, verso 18, o famoso texto que diz que Abraão cria que Deus era poderoso, inclusive, para levantar Isaac dentre os mortos, lembrando sempre que Isaac seria oferecido como holocausto, ou seja, oferta totalmente queimada. A fé abraâmica é fé que crê num Deus que ressuscita a partir das cinzas. É isso que Hebreus vai dizer. Num momento da história em que não há relato de ressurreição, pelo menos não na Escritura, não na história do povo. Em Hebreus 11, comparando Hebreus 11 com o texto que acabamos de ler, Gênesis 22, Abraão possivelmente via em seu filho, no jovem filho Isaque, a figura de um cordeiro. Na mente de Abraão, talvez por isso mesmo, Deus tenha pedido Isaque como sacrifício. Abraão não está necessariamente falando de outra coisa que não seja o próprio Isaque. Ao dizer Deus proverá para si o cordeiro, muito provavelmente Abraão está dizendo: filho, é você o cordeiro. Foi o que Deus me falou. Isaque, diz Gênesis 22, verso 5, era um adolescente. Dependendo da versão, você vai encontrar adolescente ou moço. Era um adolescente. Ou seja, alguém que já tinha força para resistir ao pai. Mas o texto diz que Isaque se deixa amarrar. Isso é coisa de cordeiro. Isaque se deixa amarrar, deita-se sobre o altar do sacrifício. Isaque é manso. Abraão está olhando aquela cena, ele está vendo, se confirmando o que ele estava pensando. Meu filho é um cordeiro para Deus. Deus me entregou o meu filho e agora o requer de mim. Por causa disso, meus irmãos, Isaque é uma poderosíssima figura, ou prefiguração de Jesus Cristo. O descendente sem pecado de Abraão, que voluntariamente se entrega à cruz, como o perfeito Cordeiro de Deus. Isaque era imperfeito. Jesus não. Isaque é o único patriarca, agora entrando nessa história aqui da cura de sua esposa Rebeca. Isaque é o único patriarca, único, que se une a uma só mulher. Só Isaque é assim. Abraão tem mais de uma esposa, Jacó tem mais de uma esposa, aliás, Jacó se une a 4, para gerar os 12 pais das tribos de Israel. Isaque é único. Une-se a uma só mulher, como Cristo tem apenas uma noiva. Até nisso Isaque prefigura Cristo. Cristo só conhece a sua igreja. Por causa da intercessão, diz o texto, apaixonada de Isaque. Isaque aos 40 anos ora insistentemente dizendo, e só acerca de Isaque é dito que há uma oração insistente por sua mulher. Só Isaque é assim. Só ele tem uma única esposa e só ele é um profundo intercessor de sua esposa. Pelo menos é o único relato entre os patriarcas sobre alguém orando por esposa. Só em Isaque. Por causa da sua intercessão apaixonada, Rebeca é curada e dá à luz gêmeos, Esaú e Jacó.
é por causa da intercessão de Cristo. A obra perfeita de Cristo a nosso favor, parte dessa intercessão, suor, lágrimas e sangue, porque o sangue de Cristo clama a nosso favor, diz a Escritura. A intercessão de Cristo não se dá apenas em palavras. A intercessão de Cristo se dá por meio de seu sangue a nosso favor. Cristo é aquele que intercede por nós, intercede pelos homens de todas as épocas, e justamente por causa da sua intercessão, os enfermos são curados. Tal qual Isaac orou por Rebeca, e ela saiu da sua esterilidade. Cristo com seu sangue clama por cura. Cristo com seu sangue clama por cura a nosso favor. Terceiro relato de cura e de enfermidade entre os patriarcas é de Isaac. Isaac, velho, diz a Escritura, não podia mais enxergar. Não sabemos se eram cataratas, não sabemos se era algum tipo de esclerose óptica, mas verdade é, diz o texto, em Gênesis 27, verso 1, aconteceu que como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, apesar de serem gêmeos, quem saiu primeiro da madre foi Esaú. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho. E ele lhe disse, eis-me aqui. Apesar de Isaac servir para nós como uma figura de Cristo, precisamos lembrar que ele estava sujeito a falhas. A Escritura diz que Isaac preferia Esaú em lugar de Jacó. A Escritura diz que Isaac queria lançar sobre Esaú a bênção de irmão mais velho, ou de filho mais velho, a bênção da primogenitura, a porção dobrada quando fosse repartida a herança, e outros privilégios, como por exemplo ser o líder principal da família, na morte do patriarca Isaac. Isaac queria lançar a bênção sobre Esaú, a bênção da primogenitura, ainda que Deus tivesse escolhido Jacó em lugar de Esaú, e ainda que o próprio Esaú tivesse desprezado a bênção da primogenitura, quando Gênesis 25 conta para nós, Esaú volta cansado, exausto de uma caçada, volta para casa, e Jacó está fazendo um guisado. Esaú vende o seu direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas, em troca de um guisado. Apesar de ele não ser o escolhido para a primogenitura, apesar de ele ter aberto mão do direito ou da bênção da primogenitura, quando vende esse direito em troca de um prato de lentilhas, ainda assim, Isaac queria lançar sobre Esaú a primogenitura. Mas Deus usa agora a enfermidade de Isaac, por causa da sua cegueira. Isaac é enganado por Rebeca e Jacó. E aí, sem saber qual era o filho de fato, ele está achando que é Esaú, numa camuflagem, que a sua esposa cuidadosamente havia colocado sobre o corpo de Jacó. Isaac lança sobre Jacó a bênção. E ainda que a história soe muito estranha para nós, a verdade é que Deus se serve da doença em favor do seu propósito. A cegueira de Isaac serve ao propósito de Deus. A quarta enfermidade é de Raquel. Leia, filha mais velha de Labão, Leia, irmã de Raquel, diz a Bíblia, tinha, na versão de Shurrak, olhos moles. O que é isso? Muita gente tentou entender o que são esses olhos moles aqui de Leia.
irmã de Raquel. É um olhar inexpressivo, um olhar fraco, apagado, enquanto a irmã tinha um rosto vivo e belo. Leia olhava assim. E realmente isso não é muito atraente, digamos. Isso está lá em Gênesis 29, 17. Essa é Leia. A irmã era tudo, um lindo rosto. Mas Jacó tem, olha só, 10 filhos e uma filha. Teve esse mundaréu de filhos com Leia, porque Labão só entrega Leia e depois entrega a Raquel. Ele entrega a primeira mais velha, para ser esposa de Jacó. Não dá para a gente ver toda a história aqui, depois você pode ir lá para Gênesis 29 e rever toda essa fantástica história. Mas Jacó tem filhos com Leia, com Zilpa, que era uma serva de Leia, e Leia entrega Zilpa para Jacó. Aqui os costumes são totalmente diferentes dos nossos, tá, meus irmãos? Não dá nem para fazer um paralelo aqui. Para nós isso é inconcebível. Né, meu bem? Jacó tem filhos com Leia, com Zilpa, serva de Leia, com Bila, que é serva de Raquel. Raquel está vendo Jacó com 10 filhos e uma filha, e ela não consegue gerar. Que drama. Que situação terrível. 10, e ela não tem nenhum. Nenhum daqueles filhos é dela. Mas Gênesis 30 vai dizer, no verso 22, lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu, e deu à luz a um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Esse filho é José, o grande José, que mais tarde irá receber a bênção da primogenitura de Jacó. Não será Rúben, será José. Deus, esse último relato, o quarto relato dentre os patriarcas, fala para nós de um Deus que exalta aqueles que clamam a Ele, por vezes exaltando-os com curas. Esse texto, Gênesis 29, Gênesis 30, a cura de Raquel, depois de ela ver o marido ter 10 filhos com 3 mulheres, nenhum ser dela, essa história, essa narrativa dos patriarcas poderia encerrar-se agora. Poderia se encerrar agora, o relato das enfermidades entre os patriarcas. Mas não é isso que acontece. A história não se encerra com uma cura. E eu disse para vocês que nós iniciamos uma jornada para falarmos sobre cura divina. Mas nós também temos na Escritura um Deus que se exalta por meio de corpos enfermos. Gênesis 48 fala para nós de Jacó idoso. 48, verso 1. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Chegou a notícia a José. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. Olha só, olha o texto, o detalhamento do texto. O texto quer dizer algo para nós. E esforçou-se Israel, esse é o outro nome de Jacó. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Agora Jacó tem que fazer esforço para si, ou seja, o coxo, porque nós sabemos que Jacó foi ferido lá atrás no Val de Jaboque, no encontro com o anjo. Agora o coxo não era mais coxo, era aleijado. O coxo não podia andar. Está lá o coxo sobre a cama, ele tem que fazer força para sentar. Verso 10, mas esse não era apenas o problema de Jacó. Os olhos de Israel, porém, Jacó, outro nome dele é Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver. Um homem aleijado, um homem que não podia ver, um homem ungido.
e fê-los chegar a ele, os dois meninos, Manassés e Efraim, e beijou-os e abraçou-os. E o texto é extraordinariamente lindo. Com todas as suas limitações, um homem que teve que se esforçar para sentar na cama, com todas as suas limitações, Jacó tomará diversas medidas proféticas ali no leito. Presta muita atenção. Primeiro, ele irá abençoar José com a primogenitura. Como ele fará isso? Jacó adota Efraim e Manassés como seus filhos. Ele diz: não serão meus netos. Eles recebem agora, Jacó diz isso para José, eles recebem agora status de filhos meus. Eles participarão da herança com os meus outros filhos, os outros 10. Efraim e Manassés são herdeiros contigo, José. Os teus outros filhos, esses participarão da tua herança. Efraim e Manassés não, porque você os teve na terra do Egito. Quando eu ainda não tinha te visto, eles são meu galardão, minha consolação, Jacó diz. Que coisa tremenda. Gênesis 48, verso 5. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu visse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. São contados entre os 12 patriarcas. Amém? Amém? Essa é a fala de Jacó. Segunda medida de Jacó. Jacó coloca Efraim e Manassés entre os patriarcas com um detalhe. Jacó está o quê? Mas ele vê. Ele vê o menor sobre o maior. E será exatamente isso que acontecerá na história de Israel. A tribo de Efraim, o caçula entre Efraim e Manassés, a tribo de Efraim, uma das 12 tribos de Israel, seria a principal tribo do norte. Jacó está vendo isso no leito. O que acontece é que José chega trazendo os 2 filhos e coloca Efraim à esquerda de Jacó e Manassés à direita de Jacó, porque até as mãos tinham seu sentido. A maior bênção era da mão direita. E quando Jacó recebe os meninos, José os traz ali para que eles fossem abençoados. Jacó, o cego, faz isso aqui. E José diz: não, meu pai, coloca a mão direita sobre Manassés. O que está à tua direita é o primogênito. E Jacó responde: eu sei, meu filho, eu sei. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Aleijado, cego, profeta, ungido. Mas Israel, diz o texto, estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. E tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. José chega a querer pegar. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça.
Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. O que foi citado primeiro tem a primazia. Deus usa os enfermos. Enfermos que andam com Ele como Jacó. Os enfermos em meio às suas limitações, para por meio deles ser glorificado. Cegos como Jacó, veem visões de Deus. Coxos como Jacó, vão longe na seara do Senhor. Surdos são capazes de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. O final da história, o último texto, é Gênesis 49, o verso 1, o verso 2 e o verso 33. Depois, chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei. Depois do quê? Depois de abençoar Efraim e Manassés. Entramos no capítulo 49 de Gênesis. Jacó está no leito, abençoou os netos, introduzindo os netos na contagem de filhos. Depois de fazer isso, diz o texto, Jacó chama todos os filhos. Até então estavam José, Efraim e Manassés diante de Jacó. Agora com um detalhe. A Bíblia diz que depois que Jacó começa a abençoar Efraim e Manassés, José coloca o rosto em terra para receber a bênção de seu pai. Depois que é abençoado ali, Jacó diz, agora entramos no verso 1, depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Eu vou contar para vocês o futuro agora. Profecia. Ele é um homem aleijado e ungido. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Verso 33. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, e eu convido você depois a ler Gênesis 49, a bênção de Jacó sobre os 12 patriarcas, agora incluídos Efraim e Manassés. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Foi unido aos seus antepassados. O texto é extraordinário. Preste muita atenção. O texto da morte de Jacó não é um texto sobre morte. Esse texto em hebraico, Gênesis 49, 33, omite o verbo morrer ou o substantivo morte. Não encontramos isso lá. Morte aparece aqui, deduzida em diversas traduções, aparece inclusive, está correto. Mas ela aparece apenas como uma questão deduzida, já que ele encolhe os pés, expira e é unido aos seus morreu. Uma possível tradução literal de Gênesis 49, 33 é esta aqui. Jacó termina de dar ordens a seus filhos. Ele reúne seus pés sobre o leito e agoniza. É reunido a seus povos. O detalhe é que o texto não quer usar a terminologia de morte aqui. Todas as promessas de Abraão, de Isaac, todas elas estão vivas. A longa profecia do enfermo Jacó, nesse capítulo extraordinário que é Gênesis 49, a longa profecia irá se cumprir à risca nas 12 tribos.
Abraão, Isaque e Jacó estarão vivos na profecia de Jacó, porque Deus, Jesus vai dizer, não é Deus de mortos, mas de vivos. Homens limitados podem servir a Deus a propósitos extraordinários, nas mãos do Deus que restaura, nas mãos do Deus que supera todas as nossas incapacidades. E esses homens, por meio da palavra de Deus, ficam imortalizados. Nesta noite, aos enfermos, Cristo cura. E se porventura Ele tem um plano de enfermidade, como o teve para o idoso Jacó, por meio dos enfermos, Deus é glorificado. Por favor, fique de pé no seu lugar.